Povo de Deus, bom dia. Ah, seja contigo, amém? Glória a Deus. As crianças vão ter um momento especial. Coisa boa, né? Poder estar na presença de Deus, ouvindo do Senhor, trazendo os nossos filhos para serem ministrados na presença do Senhor. Que coisa boa, irmãos. Estava olhando as nojeiras que muitas vezes a internet está oferecendo aí para os nossos filhos e muitas vezes nas escolas, né? Aí fora, sem o entendimento de Deus, quanta coisa ruim tem sido ministrada aos filhos, aos pequeninos, às nossas crianças. E é por isso que nós precisamos nos despertar para que sejamos usados por Deus para guardar o coração dos nossos pequeninos. Amém? Faça tudo o que você puder, o possível e o impossível. Que o impossível é para Deus. Para você investir na vida de uma criança mesmo, porque o mundo aí fora está bem difícil. Então, queridos, nós temos sido ministrados, ouvido palavras maravilhosas aqui, né? A respeito do reino de Deus. E eu fico muito feliz porque eu creio que Deus tem dado uma direção aqui para essa comunidade sobre o ensino, né, da palavra de Deus. E é algo maravilhoso quando nós podemos aprender da palavra de Deus. Não somente estar numa igreja para buscar uma bênção, para procurar prosperidade, para pensar apenas em coisas deste mundo, mas principalmente aprender a palavra de Deus. Aprender, não que as demais coisas não sejam importantes. Um bom emprego, uma casa, as provisões que uma família necessita no seu dia a dia, devemos procurar sim. Mas como diz a própria palavra, né? Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus consiste na palavra, no ensino da palavra, em colocarmos em prática a palavra de Deus. Então, eu louvo a Deus porque a gente tem aprendido a palavra de Deus. Aleluia. A nossa palavra está lá em Mateus, mas eu gostaria antes de compartilhar com você uma pequena, não diria pequeno não é pequeno, para mim foi grandioso, mas uma palavrinha pequena, vamos dizer assim. Inclusive a Luana postou lá no grupo de mulheres, né? Acho que há uns dias atrás, uns 2 dias atrás, sobre o que Deus pode fazer por nós. Eu não me lembro exatamente a palavra. E eu compartilhei lá no grupo das mulheres sobre o que Deus fez na minha vida naquele dia. Ela falou uma coisa sobre alma, talvez meio angustiada, né? E eu compartilhei que Deus tinha já trabalhado naquele dia na minha vida. E eu quero compartilhar rapidinho com vocês, depois vamos entrar na palavra aqui em Mateus. E estávamos em casa, na parte da manhã, e o pastor estava ali na porta, né? Quem conhece a chácara da minha casa, ele estava ali na frente, e veio um grupo de pessoas, e veio uma criança mais ou menos do tamanho do Mateus, ali do Lucas, né? E o menininho gritava, veio na frente gritando, nós vamos transformar a nossa geração em nome de Jesus. E ele gritava, o profetinha, né? Nós vamos transformar a nossa geração em nome de Jesus. E eu estava lá dentro. E o João saiu lá fora, ouvindo aquilo, e os pais e os outros vinham lá atrás, e ele estava na frente. E ele gritou, acho que umas 2, 3 vezes, aí o pastor saiu e falou assim, o que você está falando? Como que é mesmo a tua mensagem? Ele falou, nós vamos impactar a nossa geração em nome de Jesus. Aí os pais chegaram ali, começaram a conversar, e eles eram do ministério da Jocum. E ele falou, nós entramos nessa rua aqui porque nós estamos fazendo um evangelismo em família. E ele falou, puxa, que coisa maravilhosa. E parabenizou o menino e abraçou ele. Que coisa tremenda, uma criança tão lindo, falando aquilo em alta voz. E, sabe,
porque quem conhece a chácara sabe que é a nossa casa. Aí lá nos fundos tem mais moradia, mas não tem casas ali por perto, né? E eles estavam indo rua dentro. E o pastor começando a conversar com eles, né? E eles falando, e conversaram bastante, e eu não ouvi isso. Aí de repente o João convidou ele para entrar, ou ele se convidou para entrar, porque o João falou, né? Convidou, né? Aí eu saí também, recebi só o ministro, o pastor ali que estava ali, e ele olhou assim para mim e falou: olha, eu vim aqui para fazer uma oração por vocês. O que vocês precisam? Qual é a maior oração de vocês? Tem alguma coisa que angustia a tua alma? Deus me mandou aqui para orar. Aí eu falei, irmãos, eu pedi a oração, a mesma coisa que o João já tinha falado para ele lá na rua. Era a mesma oração, a minha dele. E ele fez aquela oração por nós. E sabe quando você ouve uma oração e você sente que foi o próprio Deus que mandou aquela pessoa orar para você? Então eu recebi aquilo com uma fé tão grande no meu coração. E ele fez isso, ele orou por nós. Nos abraçou e foi embora. Aí voltaram, né? E eu fiquei com aquela palavra ali, com aquela atitude. Eu fiquei ali com aquele mover de Deus, porque eu creio que foi Deus. Tinha muitas ruas ali cheias de casa e ele entrou naquele lugar. Então foi Deus. Aquela criança nos fez ouvir, nos chamou a atenção. E ali, eu creio que Deus nos entregou uma bênção. Entregou uma bênção na nossa mão. E eu quero dizer para você que Deus faz isso. Às vezes, Deus dificulta algumas coisas para também nos ensinar alguma coisa. E às vezes Deus leva uma coisa assim na tua frente, sem você nem pedir naquele momento. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Um Deus que trabalha de forma diferente, da forma que Ele quer, como Ele quer. E nós vamos ler hoje uma mensagem que está aqui em Mateus capítulo 15, versículo 28. Você que tem, eu gostaria de compartilhar, porque o Espírito Santo falou grandemente ao meu coração sobre esta passagem. Mateus 15, 28. A mulher cananeia. Acho que muitos já ouviram sobre essa palavra, né? Ou já leram, ou ouviram pregações sobre essa palavra. A mulher cananeia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está terrivelmente endemoniada e eu estou sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então, seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher então veio, o adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor. Porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus respondeu: ó mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja.
E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Vou pedir para a irmã Glaucia pegar um pedacinho de papel higiênico, por favor. Obrigada. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos nesta manhã. Sabemos que o Senhor é quem faz todas as coisas da forma que o Senhor quer. E o Senhor entrega para as nossas vidas aquilo que está no teu coração entregar. Então, meu Deus, que não tenha nenhuma palavra humana aqui, mas que essa palavra venha do teu Espírito para o meu Espírito e para o coração, para o Espírito de cada vida que está aqui nesta manhã. Que possamos receber essa palavra com todo o entendimento e com humildade, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Essa palavra aqui, queridos, essa palavra aqui nos traz algumas lições muito importantes, mas duas delas me ressaltou no meu coração. Primeiramente, a fé humilde dessa mulher. Essa mulher teve uma fé tremenda. E veja, ela não era uma pessoa da casa de Israel, como nós lemos aqui, mas ela era uma mulher cananeia, né? Era uma mulher que não era do povo de Deus, não fazia parte. Mas essa mulher aqui, ela, provavelmente pelo que ela ouviu falar de Jesus, ela sabia quem ela estava procurando, quem ela estava encontrando, quem estava ali à sua frente. Ela sabia a oportunidade que ela tinha de receber a bênção. Então essa mulher não olhou, irmãos, para nada. Quando eu falo para nada, é para o seu orgulho próprio, para o seu eu, para o que as pessoas vão pensar, para a minha incapacidade de pedir, de implorar. Ela não viu nada disso. Ela simplesmente estava diante do Filho de Deus. Isso para ela já bastava. Ela estava diante do Senhor Jesus, aquele que tudo podia e pode. Como nós estamos hoje, nesta manhã, diante da presença poderosa de Deus, diante da palavra poderosa de Deus, essa palavra que tem o poder de realizar na nossa vida aquilo que nós cremos que ela pode realizar. Porque ela vai de encontro, ela foi de encontro no meu coração. E eu tirei uma lição maravilhosa dessa palavra, de que nós, todas as vezes que nos achegamos na presença do Senhor, nós devemos, diz a palavra de Deus, nos achegar com fé. Diz a palavra assim, que devemos nos aproximar, nos achegar ao Senhor com fé, diante da graça de Deus, diante do trono de Deus. Nós não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer forma. Mas veja, irmãos, essa mulher aqui era uma mulher que não tinha instrução nenhuma. Era uma mulher desprezada pelo povo de Israel, era uma mulher que não era aceita. Era um povo rejeitado, deixado de lado. E mesmo assim, ela teve uma atitude tão corajosa, tão maravilhosa, quando ela viu Jesus estava passando. A palavra de Deus diz que essa mulher gritava. Ela não pediu licença, sabe? Ela tomou posse daquele momento, daquela presença, daquela situação, que talvez ela nunca mais iria ter aquela oportunidade. E a Bíblia diz que aquela mulher chegou gritando diante do Senhor Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. Então ela teve ali naquele momento uma fé tão grande, uma fé com humildade. Ela não pensou. As coisas de Deus, irmãos, nós não precisamos somar. 2 mais 2 para dar 4. A gente já sabe que quando nós estamos diante do Senhor, e se nós tivermos fé diante dele, as coisas acontecem.
Essa mulher, ela não tinha nenhum título, ela não tinha nenhuma posição, ela não fazia parte desse povo. Ela poderia pensar, mas o que eu vou fazer aqui diante desse homem? Eu nem faço parte do povo dele, o povo escolhido, o povo de Israel. Eu sou uma rejeitada. Mas ela estava sentindo muita dor. A única coisa que essa mulher sentia era uma dor profunda de uma mãe. De uma mãe que estava sofrendo. E ela viu naquele momento uma oportunidade única de resolver a situação dela diante de Jesus. De encontrar ali o refúgio, a libertação, a cura, o milagre diante daquele homem que estava passando ali e que ela ouvira falar que era o Filho de Deus, que ele curava, que ele libertava. Então ela deixou tudo de lado, a rejeição, quem ela não era ou o que ela era, para estar ali na presença de Deus. Mas como uma mãe desesperada, né? Ela estava levando ali um problema que só Jesus, naquele momento, podia resolver na vida dela. O filho dela estava em casa terrivelmente endemoniado. Ninguém podia fazer nada por aquela mulher. E ela pensou assim: ele pode. Ele pode. E eu não abro mão dessa bênção de jeito nenhum. Eu não abro mão desse momento que eu estou aqui de jeito nenhum. Eu estou diante daquele que pode. Eu estou diante daquele que é todo poderoso. Eu estou diante daquele que faz milagres. Ela ouviu falar de Jesus. E aquela mulher, ela só pensou nisso, irmãos. E ela estava no começo da jornada dela, diante de Jesus. Ela não imaginava o que ia acontecer para frente. Ela só chegou e se humilhou. Ela abriu mão de tudo. Ela teve uma fé genuína, uma fé maravilhosa, que muitos não têm. Muitos que conhecem, que já ouviu, que andou com Jesus e estava ali no meio daquela multidão. Muitos estavam ali no meio daquela multidão, mas não entendiam o que Jesus fazia, quem era Ele, qual o poder que Ele tinha. Mas eu quero dizer algo para você nessa manhã. Todos nós começamos no meio de uma grande multidão. Todos nós, irmãos. E eu digo, eu há 40 anos atrás, 43 anos atrás, eu comecei no meio de uma grande multidão. Só que quando você entende quem é Jesus, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer por você, o que Ele sempre está disposto a fazer por você, você sai do meio da multidão. E você começa a entender. E você faz uma escolha verdadeira por Jesus. Você não vai estar mais no meio de uma grande multidão, ou de uma pequena multidão. Você vai estar aos pés dele. Você estará ouvindo a palavra dele. Você estará sendo tratado, sendo curado, sendo edificado pelo poder dele. Então eu digo para você, quem sabe você está aqui nesta manhã e você ainda se sente no meio da multidão. A melhor escolha, queridos, é estar aos pés dele. É estar aos pés dele. Não ser um na multidão. Podemos até estar aqui numa multidão, mas todos fez a escolha por Jesus, para estar com Ele, para andar com Ele, para caminhar com Ele. E essa mulher já estava no começo, não é verdade? Ela falou: Jesus, tenha misericórdia, tenha compaixão de mim. Pensando, eu estou aqui com um problema terrível e eu não posso fazer nada. E ninguém pode fazer nada. Nenhum médico pode fazer nada, porque era totalmente espiritual. Somente Jesus podia fazer. E aquela mulher, então, ela ouve de Jesus: eu não fui enviado senão ao povo de Israel. E antes dele falar isso, ele ficou calado. Ele se calou. Irmãos, imagina a multidão andando, Jesus andando e aquela mulher gritando.
no fim da multidão, clamando, gritando, e Jesus se calou. Jesus não falou nada. Jesus permaneceu quieto. Geralmente, ele falava, vai lá e chama o cego, vai lá, traz essa pessoa. Ou alguém tocava no manto dele, recebia a cura, como a mulher do fluxo de sangue. Tantos milagres. Jesus se compadecia, Jesus tocou no morto e ressuscitou a vida daquele menino, da viúva de Naim. Jesus, ele tinha reações rápidas, porque ele tinha pressa em realizar milagre, mas ali, eu creio que Jesus estava ensinando uma lição muito grande, para eles naquele momento e para nós hoje também, irmãos. E quando Jesus não respondeu nada, sabe o que os discípulos fizeram? Senhor, eles que já tinham visto, presenciado tantos milagres, que já estavam aprendendo, eles falaram, dispensa essa mulher, manda embora essa mulher, que vem gritando atrás de nós, que está nos incomodando, manda essa mulher, dispensa ela. E aquela mulher chegou, e ele falou assim, olha, eu fui enviado ao meu povo, o povo de Israel. Eu fui enviado ao meu povo. Diz aqui a palavra de Deus. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas sabe, irmãos, quando ele falou assim, eu vim para o povo de Israel, aí aquela mulher, ela fez algo que surpreendeu o Senhor Jesus. Quando ele deu uma negativa para ela, sabe o que ela fez? A Bíblia diz que ela se ajoelhou e o adorou. O adorou. Ela não adorou porque ele falou assim, ó mulher, eu vou te curar agora, eu vou curar tua filha. Não. Ele falou, eu não fui enviado senão ao meu povo, o povo de Israel. E ela chegou, ela se prostrou, provavelmente ela pensou assim, não, eu tenho que fazer algo mais. Eu tenho que me humilhar na presença dele. Eu estou diante do Filho de Deus, eu vou me prostrar, eu vou adorar esse homem, esse Deus. E a Bíblia fala que ela se ajoelhou e ela adorou ao Senhor Jesus. Adorou, irmãos. Ela abriu mão naquele momento. E é algo também que nos chama muita atenção nessa palavra. Ela abriu mão do orgulho. Ela abriu mão daquela rejeição. Ela abriu mão daquele momento de dor. Além da dor que ela sentia pela situação do seu filho, ela foi humilhada ali na frente de todos. Mas a palavra de Deus diz que ela teve uma fé tão humilde, uma fé tão maravilhosa, que ela chegou e adorou ao Senhor, que muitas vezes a gente faz, irmãos. Vamos pensar um pouquinho, muitas vezes, o que a gente tem feito em situações que, ao invés de nós adorarmos ao Senhor, a gente se revolta, a gente se entristece, a gente blasfema, porque Jesus não fez, porque não está acontecendo. Eu já fiz isso, porque eu queria o meu, a minha bênção, eu pedi a minha bênção, eu estava em busca da minha bênção. E por que Jesus não fez por mim? E muitas vezes o nosso coração se revolta, se enche de angústia, de tristeza, porque Jesus não respondeu o nosso clamor, a nossa oração, o nosso pedido. E nos revoltamos ali, nós somos cheios, irmãos. A nossa alma muitas vezes é tomada
ia estender a mão. Então veio uma palavra que realmente surpreendeu. Ela falou: sim, Jesus, mas também até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou: ó, mulher, grande é a sua fé. Vá e seja feito conforme você está me pedindo. Sabe, irmãos, Jesus não quis humilhar aquela mulher. Na verdade, Jesus estava trabalhando. Jesus estava forjando ela naquele momento. Aquela mulher saiu dali, irmãos, tão fortalecida na sua fé, talvez muito mais do que os discípulos que estavam ali ao redor dele, que falou: dispensa essa mulher que vem gritando atrás de nós, Senhor. Irmãos, Jesus trabalha de uma forma que nós não entendemos. Ele vai trabalhar na minha, na tua vida, de forma que muitas vezes nós vamos olhar e vamos pensar: não está acontecendo nada. Mas Jesus estava trabalhando na vida daquela mulher, fortalecendo, forjando, edificando a sua fé. Jesus, irmãos, na verdade levou aquela mulher a ter essa atitude. Ele trabalhou, porque quando nós temos fé no nosso coração, Jesus trabalha. Com certeza Jesus moveu aquela fé no coração dela. Jesus estava por trás de toda aquela situação. Jesus era o próprio amor, ele é o próprio amor, então ele estava ali, cuidando daquela mulher com todo cuidado. Mas ele daquela situação ali, ele fez um grande milagre. Ele curou o filho daquela mulher, libertou dos demônios, de uma legião de demônios. Ele fortaleceu a vida daquela mulher, provavelmente a Bíblia não fala, mas ela foi uma seguidora de Jesus. Ele trabalhou na vida daqueles discípulos. Sabe, queridos, como que nós podemos dizer: eu tenho Jesus, mas eu não tenho amor pelas vidas, eu não tenho amor pelas almas? Como eu posso olhar para a dor do meu irmão e dizer: essa dor não fala comigo? Presta atenção aqui. Presta atenção aqui, porque o Espírito Santo está falando comigo e com você. Nós temos que sentir a dor da pessoa que está do nosso lado. Nós temos que sentir a dor dele, a dor dela. Como que nós vamos olhar para alguém e dizer assim: dispensa? Essa pessoa não precisa da nossa ajuda, essa pessoa não precisa do nosso carinho. Oh, irmãos, nós temos que orar a Deus para que o Senhor mova o nosso coração a cada dia. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. A dor do nosso próximo tem que ser a nossa dor. Tem que ser a nossa dor. Mas temos que sentir também. Os discípulos de Jesus tiveram 3 anos e meio para ser trabalhado por ele. E nessa jornada, nessa caminhada, eles foram mostrando a natureza humana. E Jesus foi trabalhando, foi lapidando. Quando chegou no final de tudo, irmãos, lá em Atos, Pedro já não era mais o mesmo, João não era mais o mesmo. E todos os discípulos que estavam com Jesus, Tomé, já não eram mais o mesmo, porque eles tinham sido transformados pelo poder de Deus. Tinham sido curados, tinham sido preparados para fazer a obra de Deus, para dar continuidade àquilo que o Senhor tem. Eles foram tão preparados que eles estavam dispostos a morrer
temos um entendimento do que Deus está fazendo em nossas vidas, do que Deus quer fazer, aonde Deus quer nos levar, aonde Deus está nos levando, o que Ele está pretendendo fazer através de mim, através de você. Eu creio que aquela mulher foi maravilhada para sua casa, e a sua filha foi liberta, seu filho. Mas ali ficou uma grande lição. Provavelmente ficou uma lição para a eternidade. Tem coisas na nossa vida que Jesus faz que fica para a eternidade, queridos. Não entra por um ouvido e sai pelo outro. Fica para a eternidade. Jesus, Ele trabalha na nossa fé, na nossa humildade, no nosso coração aberto, na nossa disponibilidade de querer ser transformado, ser movido pelo poder dEle. Jesus, Ele trabalha em nós, queridos, e está em nós hoje, em você e em mim, de sair do nosso comodismo, da nossa, muitas vezes, indiferença, de pensar muitas vezes em nós mesmos e pensar no nosso próximo com carinho. Com carinho. Como é bom, irmãos, quando você está passando por uma situação difícil. Quem nunca, né? Você está passando por uma situação difícil e alguém chega e te estende a mão. Alguém chega e diz assim: olha, eu quero te ajudar. Eu posso fazer alguma coisa por você, eu quero te ajudar. Eu acredito que Deus é poderoso para fazer. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Deus glorioso, a um Deus que tudo pode. Ele só precisa da minha disponibilidade. Seja de uma pessoa lá da rua, ou seja de alguém dentro da tua casa, ou seja do vizinho que está do teu lado. Não importa quem é a pessoa, mas o Senhor nos desperta para isso. Essa palavra me despertou para isso. Nós precisamos, irmãos, trabalhar essa fé viva no nosso coração. Tem alguns versículos que falam sobre a fé, que falam sobre a fé humilde. Lá em Tiago 4,10, a palavra de Deus diz assim: ó, humilhai-vos diante de Deus, para que ao seu tempo você seja exaltado. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele te exalta. Aquela mulher foi exaltada no mesmo momento que ela subiu. Tudo que vem do Senhor é para nos beneficiar. Tudo que vem do Senhor é para nos somar, para nos ajudar, para nos construir. Tudo. Nós somos muito limitados. A nossa mente, muitas vezes, é muito pequena. Nós somos muito limitados. Nós ficamos somando, fazendo somatória. Queremos ver as coisas acontecer para saber que é Deus que está agindo. Nós não precisamos disso. Nós precisamos crer, ter fé. A palavra de Deus diz que ele, sem fé é impossível agradar a Deus. Eu tenho orado por muitos anos. E eu sempre criei que a minha vitória está chegando. Sempre. E a minha vitória está chegando. Está chegando. Seja com dor, seja com lágrima, não importa. Está chegando.
essa fé, ela pode realmente remover um monte da tua frente. Ouse confiar, não desista. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós desistimos, aquela mulher quase chegou ao ponto. Eu não fui enviado senão ao povo da casa de Israel, mas não, eu não posso pegar o pão do meu povo e lançar aos cachorros. Não importa, estou sendo chamado de cachorro, mas eu estou aqui. Eu não abro mão dessa presença, desse poder, desse Deus. Que o meu orgulho então caia no chão, que o meu orgulho vai ao pó. O que eu penso, o que eu acho, não importa, queridos. Ah, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. Eu prefiro 1000 vezes 2 migalhas. Coisa tremenda, irmãos. Só que essa palavra aqui, nós precisamos viver ela na nossa vida. Precisamos viver essa palavra. Precisamos colocar ela em prática no nosso coração, na nossa vida. Vamos pedir ao Senhor que possamos ter essa fé. Não desistirmos dos nossos objetivos de oração. Não desistir, queridos. Aquela mulher, na primeira negativa que ela teve do Senhor, ela poderia ter virado as costas. E poderia ter falado: ele não está nem aí para mim, eu vou embora, não quero mais. E subir no meio da multidão. Mas ela não fez isso. Essa mulher não fez isso. Ela não desistiu. Eu estou aqui nesta manhã. O Espírito Santo me cobra. E eu sei que tem pessoas aqui passando por lutas. Grandes lutas. Grandes lutas. Mas se você tiver fé nessa manhã, Jesus ele vai dizer para você: vá e seja feita conforme a tua fé. Porque eu estou aqui. Talvez você esteja passando por um problema na sua vida que você julga ser até maior do que essa mulher. Mas o nosso Deus é poderoso.